Sejam todos bem-vindos ao podcast Sua Saúde. Meu nome é Marcelo Reis e hoje eu tenho o prazer de receber aqui a doutora Luísa Aguiar, que é médica ginecologista obstetra. Seja muito bem-vinda, doutora Luísa. Obrigada pelo convite, doutor Marcelo. Luísa, 80% das mulheres vão ter ao longo de sua vida um episódio de infecção urinária. 30% destas vão ter infecção urinária de repetição. Conta pra gente o que é infecção urinária de repetição e quais são os fatores de risco. Infecção urinária de repetição é quando você vai ter uma infecção urinária de 2 a 3 vezes em 6 meses ou em 1 ano. O principal fator de risco para ter infecção urinária é ser mulher, até porque nós temos uma uretra muito curta, né? Mas alguns momentos da vida vão propiciar, né, que você tenha infecção urinária mais comumente, como, por exemplo, a gestação, né, o início da vida sexual ou a menopausa, por exemplo. Como essa infecção urinária pode impactar a vida da mulher? Na verdade, a infecção urinária isola a mulher, né? Muitas vezes tira a mulher do trabalho, né? Acaba fazendo com que a mulher procure muitas vezes a emergência, faça um monte de exame desnecessário, use um monte de antibiótico, às vezes, que poderia não ser um antibiótico tão potente, que acaba induzindo resistência. Então, diminui a chance de a paciente ter relação sexual, então vai impactar na vida com o parceiro, né, com a parceria. Então, ela causa um grande impacto, né, social e econômico para a população, né? Ela é uma doença com uma prevalência bem importante e, por isso, causa um grande impacto também. Como tratar essas infecções urinárias de repetição na mulher? Então, a infecção urinária é tratada com antibiótico, independente de ela ser de repetição ou não. Quando a gente faz o diagnóstico de repetição, a gente tem que tentar ver se a gente consegue elucidar a causa. Por exemplo, tem infecção urinária após a relação sexual. Nesse caso, a gente usa antibiótico profilático, que é uma subdose do tratamento efetivo, pós-relação sexual. É uma paciente que está na menopausa. Então, eu vou tratar, eu vou tentar corrigir a atrofia vaginal. Consequentemente, eu vou melhorar a condição da infecção urinária. É uma paciente que tem uma incontinência urinária e, por isso, usa muito absorvente. É uma paciente que tem um prolapso vaginal, tratar a condição, né? Às vezes, a gente não consegue achar uma causa específica. Nesses casos, a gente pode lançar mão de algumas outras medicações que não exatamente só um antibiótico, numa tentativa de melhorar essa imunidade, como, por exemplo, os de cranberry, lactobacilos, né, lisado de partículas da bactéria que mais comum, que é a Escherichia coli. Então, a gente pode tentar melhorar essa imunidade local, numa tentativa de diminuir essas taxas de infecção recorrente. Existem alguns hábitos que podem diminuir a incidência de infecção urinária na mulher? Existem alguns hábitos, sim. Um hábito bem básico que as mulheres fazem muito errado, é a hora de se secar no banheiro, né? Fazer esse movimento de frente para trás, para não trazer, né, bactérias da região intestinal e anal para a vagina. Então, esse é um hábito importante. O consumo de água, né? Ingerir mais ou menos 2 litros de água, porque você faz mais xixi, consequentemente, você faz uma antisepsia maior no trato urinário. Fazer xixi após a relação sexual, né? Então, isso é bem importante. Tomar cuidado com o uso de substâncias, assim, espermicidas, substâncias irritantes na região vaginal, que você também vai aumentar. E tratar, né, as possíveis associações, como, por exemplo, de novo, a menopausa, né? É uma coisa que a gente precisa associar, porque senão você vai acabar aumentando essa taxa, né? E nunca tomar antibiótico de forma indiscriminada sem procurar o médico, muito importante, né? Até porque você começa a perceber que quando você vai à emergência, infelizmente, a gente não tem tempo de fazer um diagnóstico com uma avaliação correta do uso do antibiótico, porque você não tem tempo hábil para isso. O paciente está com sintoma, você faz um parcial de urina, que vem alterado, você trata, mas você não viu, né, o antibiograma para saber qual é o antibiótico específico. Na emergência, às vezes você acaba recebendo um antibiótico de amplo espectro. A maioria dos antibióticos de amplo espectro vão causar resistência. Na próxima infecção urinária, você já não vai mais poder usar aquele. Então, você vai aumentando cada vez mais, né, a potência antibiótica e, na verdade, você às vezes pode piorar o tratamento, porque você acaba matando bactérias boas que seriam importantes para a gente poder regenerar a imunidade, né, vaginal, por exemplo. Então, às vezes, você fazendo o uso de antibiótico discriminadamente, você vai causar uma candidíase, que vai piorar a sua chance de ter uma nova infecção urinária. Então, é importantíssimo, né, não tratar sem orientação médica e tratar a repetição, para você não sempre ganhar um antibiótico na emergência cada vez mais potente, a cada infecção que você tem. Luísa, a gente está chegando no final do nosso podcast. Eu queria que você deixasse uma mensagem para quem está nos escutando,
dessa importante causa que é a infecção urinária de repetição nas mulheres. Se atentar, né, para que a infecção urinária de repetição acontece, né, um episódio de 2 a 3 episódios em 6 meses ou em 1 ano, que isso merece ser tratado para que você melhore a sua qualidade de vida e não procure a emergência a cada tempo para tratar, né, uma condição crônica que tem um tratamento adequado. Luísa, mais uma vez, muito obrigado. Muito obrigado a todos que ficaram com a gente até agora. Esse foi mais um episódio do podcast Sua Saúde. Obrigado, Luísa. Obrigada.